Olá a todos, dando sequência às nossas aulas, hoje nós vamos falar sobre pregão. Como eu já repassei para vocês e para que a gente possa sempre relembrar as modalidades licitatórias, nós temos na 8.666 5 modalidades licitatórias: concorrência, tomada de preço, convite, concurso e leilão. Nós já falamos de todas elas. Hoje nós vamos falar da sexta e da sétima modalidade. A sexta modalidade é o pregão e a sétima modalidade é a consulta. Primeiramente vamos definir o que é pregão. Tá? Ele está contido na 10.520 de 2002 e diz o seguinte: é uma modalidade de licitação do tipo menor preço para aquisição de bens e de serviços comuns, qualquer que seja o valor estimado, e a disputa é feita por propostas e lances sucessivos em sessões públicas, presencial ou eletrônica. Eu tomei o cuidado aqui de deixar gravado em cores diferentes serviços comuns e qualquer que seja o valor estimado. Por quê? Porque ele se caracteriza um pouquinho diferente, né? Então, primeiro, o que eu tenho que saber? O que é serviço comum? Tá? Então, serviço comum e bens e serviços comuns, eu tenho uma definição para eles. Então, considera-se bens e serviços comuns aqueles cujos padrões de desempenho e qualidade possam ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificações usuais no mercado. Ou seja, que eu, ao fazer o edital e eu declinar o produto no qual eu desejo, só de você ler o produto eu não necessito de maiores especificações. Então esse produto, ao você verificar, por exemplo, eu quero uma chave, eu quero uma caneta, um lápis, eu automaticamente já entendo qual é o produto, tá certo? Os bens. E bens e serviços comuns, né? São aqueles rotineiros, usuais, sem maiores complexidade e cuja especificação é facilmente reconhecida pelo mercado. Mecânico, assentador de piso, pintor. Então eu trouxe para vocês aqui, tomei o cuidado de trazer para vocês alguns exemplos. Tá? Bens comuns: canetas, lápis, borrachas, papéis, mesas, cadeiras, veículos, aparelhos de ar refrigerado, entre outros. Serviços comuns: confecção de chaves, manutenção de veículos, colocação de piso, troca de azulejo, pintura de paredes, também, entre outros. Tá? Então, isso é só uma maneira de exemplificar para vocês e vocês conhecerem o que são bens e serviços comuns. Tá? A hora que você lê, por exemplo, eu preciso de um mecânico de auto, né, de automóvel. Eu não preciso mais especificações, se ele tem qualificação A, qualificação B. Isso não é uma certa necessidade, tá certo? E o pregão, eu destaquei aqui 5 motivos, né, os 5 elementos que dão destaque ao pregão, né? Então, primeiro, sem limite de valores, não há limite de valor para ele. Pode ser de R$1.000, pode ser de R$10.000, não há limites para ele. Só que sempre esses bens ou esses serviços devem ser adquiridos pelo menor preço, tá certo? Segundo, disputa por lances. Os licitantes têm a oportunidade de dar lances sobre as propostas escritas, ou seja, a partir do momento que eu abro o processo licitatório na modalidade pregão, vamos imaginar que seja presencial, pode ser eletrônico também, né, as pessoas vão dando lance até se chegar no menor preço. Então, por exemplo, eu vou vender caneta, né, para a administração pública. Tá? Então, o que eu vou fazer? Olha, eu consigo vender, ainda ter lucro, se eu vender cada caneta a R$1,20, imagina. Tá? E uma outra empresa entende que se ela vender a R$1,15, ela também vai ter lucro. Então, tudo isso depende, né, de cada empresa. Então, a administração pública, ela coloca no edital os serviços ou os bens comuns que ela necessita,
e os licitantes comparecem ou eletronicamente ou fisicamente e começam os seus lances depois das propostas devidamente escritas, tá certo? Terceiro, inversão de fases, tá? Primeiro o julgamento das propostas e somente se abre os envelopes de documentação da classificação do primeiro colocado. Por que isso? É uma questão de celeridade. Então, quando nós começamos a falar nas modalidades licitatórias anteriores, eu expliquei para vocês que você faz primeiro a habilitação e julgamento, correto? Quando eu faço isso, na modalidade pregão, eu faço uma inversão. O que eu faço? Eu coloco o seguinte, olha, vamos analisar todo mundo, todas as propostas. Aquele que tiver a melhor proposta, que é o menor preço neste caso, tá, é o ganhador. Aí eu vou abrir os envelopes de documentação dessa pessoa. Se porventura essa documentação estiver adequada, tudo correto, eu faço a adjudicação para ele e dou a homologação no processo licitatório. Se porventura ele estiver com a sua documentação errada, faltando documento, impróprio, né, ou não pertence àquela situação na qual foi exigida, essa pessoa é desqualificada e vai-se para o segundo colocado, analisando novamente toda a documentação dele. Posso fazer recurso na hora? Posso. A gente fala que é recurso único porque é apresentado, julgado de uma vez só pela comissão que faz parte, tá certo? O quinto é característica, a quarta é o recurso único que eu acabei de falar, a quinta é o pregão eletrônico, né? Acesso e participação, ampliando e facilitando a participação de mais empresas de qualquer lugar, com mais economia, bastando estar conectado à internet, em processo transparente, que pode ser acompanhado por todos, e há a possibilidade do chamado pregão presencial também, tá? Como eu disse para vocês, são dois tipos que nós vamos analisar. Como os demais processos licitatórios, nós temos prazos, né? Então, o prazo de validade da proposta é de 60 dias, caso o outro não seja estipulado no edital, ou seja, a administração pública, ao interessar-se por um determinado serviço ou bem, fazendo o edital, que é a chamada fase interna, ela coloca isso no edital e especifica quanto tempo vai ter a validade dessa proposta, podendo ser de 60 dias, pode ser um pouco maior. Por que ela põe um prazo? E por que há necessidade de se colocar um prazo? Por uma razão simples, muito simples, tá? Às vezes aquele produto no qual a administração pública necessita, ela vai demandar por 90 dias, então ela tem que colocar no edital que aquela proposta tem que valer pelo menos por 90 dias para que ela possa comprar este produto também, tá bom? O intervalo entre a publicação e o envio das propostas é de 8 dias úteis, certo? Bom, abriu-se o processo licitatório, apareceram as pessoas presenciais ou eletronicamente, tá? Pode acontecer percalços. Por exemplo, a empresa ganhadora apresentou documentação falsa, foi constatado posteriormente, a empresa ganhadora não apresentou os produtos adequados, conforme consta no edital, e essas pessoas vão sofrer o que nós chamamos de penalizações, tá certo? Então, caso o vencedor não cumpra o contrato, né, que outrora ele assinou junto à administração pública, receberá penalizações, dentre elas multa e inscrições no SICAF, né, Sistema de Cadastramento de Fornecedores. Tá? Essas penalizações elas se encontram no artigo 7º da Lei 10.520 de 2002, tá? Onde vocês podem ler na íntegra as formas de irregularidades. Eu aqui só tenho uma observação a ser dita. Eu estava estudando outro dia e verificando algumas reclamações de empresas que vão participar de processos licitatórios, né, e se deparam com outras empresas que foram penalizadas anteriormente e que a suspensão de 5 anos não está sendo aplicada. Então elas estão questionando, né, que essas empresas estão participando de novos processos licitatórios e as informações necessárias
de suas penalidades não foram observadas ou não foram devidamente inscritas, né? Então isso vem prejudicar os processos licitatórios, tá certo? Eu tenho algumas observações a serem feitas, tá? Na esfera federal, o pregão preferencialmente é a modalidade eletrônica. Ele pode fazer presencial? Pode, não há problema nenhum. Contudo, para ele fazer presencial, ele precisa justificar este ato no qual ele deixou de fazer eletronicamente, onde a abrangência seria maior, e passa a ser o presencial. Ele tem que justificar essas razões, tá? E a característica principal do pregão é a que nós falamos de inversão de fases, tá? O julgamento das propostas antecipa a habilitação dos licitantes, né? Então, aquilo que nós falamos, o licitante apresenta a proposta, ela é aceita, vamos imaginar que ele ganhou, abre-se os envelopes, os envelopes da documentação, está tudo certo, adjudica e depois homologa, tá certo? Então, isso é apenas uma inversão, o que torna o processo licitatório na modalidade pregão um pouco mais célere, tá bom? Eu estou trazendo um quadrozinho para vocês aqui, tá? Bem simples, tá? Apenas para vocês visualizarem. Então eu tenho duas fases, a chamada fase preparatória e a fase externa, tá? A fase preparatória também pode ser chamada de fase interna, tá? Que vai se abranger em três etapas: a abertura do processo administrativo, a elaboração do edital e a designação do pregoeiro, tá? Então essas são as três primeiras fases. Depois eu tenho a chamada fase externa, que começa com a publicação do aviso de licitação, a apresentação de suas propostas, fase de lances, a habilitação, para saber se estão correto aquele que ganhou ou não, tá? Depois eu tenho a adjudicação e por fim eu tenho a homologação. Nas demais eu tenho uma inversão, eu homologo, depois eu adjudico. No caso do pregão eu tenho uma inversão. Após a análise da documentação, estando ela devidamente correta, eu faço a adjudicação e depois eu faço a homologação. E por fim, e falando da última modalidade licitatória, né, da sétima modalidade licitatória, que é conhecida como consulta, tá? Ela foi aberta inicialmente exclusiva para a Agência Nacional de Telecomunicações, tá? Se encontra delimitada na Lei 9.472 de 97, e ela tem uma falha, né? Não há uma previsão de dias para a entrega de propostas, a abertura do edital, mas não há especificação na legislação. No edital, sim, mas na legislação não há esses dias, tá bom? Essa é a aula de hoje, espero que vocês tenham apreciado. Muito obrigado.